E aí pessoal, eu tô aqui com a Cross 150, né? E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês a respeito de barulhos na suspensão, principalmente suspensão traseira, né? Barulhos na suspensão traseira. Eu vou dar algumas dicas aqui do que pode ser, algumas experiências que eu tenho, né, com a Cross. E principalmente, né, suspensão não trabalhando macio, tanto na suspensão dianteira e na suspensão traseira. Então vamos lá. Uma das dicas que eu posso dar, você tem que procurar dar uma olhada aqui no cubo traseiro, na suspensão traseira, ou barulhenta, ou então você percebe que ela não está passando macio nas buraqueiras, nas ondulação. Uma das dicas que vai ficar aí é você observa dentro do cubo. O que você vai ver lá dentro? Tem os rolamentos da Cross, né? Então você desmonta a roda, tira tudinho, tira aqui o cubo, põe a roda para fora e você vai examinar lá os rolamentos. Verifica se o rolamento está com folga, né? Se ele está com folga, se ele está danificado, se ele está batido, você movimenta ele para cima, para baixo, para verificar se tem essa folga. E aí, algum dos dois, faça esse exame nos dois. Havendo essa folga, faça a troca de imediatamente, né? Não procure ficar rodando com esse defeito. Observe também as situações, as condições do cubo. Se o cubo às vezes ele está com folga, ou não necessariamente o rolamento, mas o cubo. Se o cubo ele está com folga, se os rolamentos não estão se segurando no cubo, porque às vezes o rolamento ele não se segura, não é porque o rolamento está com defeito, é porque já é o cubo que está comido. Principalmente quando a pessoa dá muito grau, né, faz muito grauzinho, que eles empinam, aí segura muito o freio, né, para poder o freio traseiro para poder empinar, aí você acaba danificando o cubo. Outra coisa, a lâmina, os raios e lâmina. Verifique folga nos raios e na lâmina, né? Aqui nos raios da lâmina, no caso. E havendo folga, leve para desempenar o mais rápido possível. Evite ficar rodando com os raios, né, ele com folga, porque vai empenar a lâmina. E empenando a lâmina, você vai danificar a sua balança. Você vai danificar lá a sua balança, as buchas da balança. Entendeu? E se danificando a bucha da balança, as chances de você perder a sua balança inteira, elas são muito grandes. E detalhe, se você fica rodando com as buchas da balança danificado também, tudo isso por conta da lâmina e das folgas aqui no raio, né? Porque ela vai ficar forçando a balança e você corre risco de danificar também o quadro dela, o quadro da crosse. Aí se você fizer buraco no quadro, devido esses movimentos incorretos da balança, essas folgas da balança, você vai ter que fazer trabalho de solda para poder recuperar o quadro, o espaço certo do quadro. E já não é legal a pessoa ter que fazer trabalho de solda numa moto, porque não desprezando o trabalho, né? Mas se o trabalho de quem faz solda, mas se a pessoa puder evitar ter que estar fazendo esse tipo de serviço, eu até recomendo, né? Falamos do rolamento do cubo, dos raios, verificar se ele está frouxo e procurar, se tiver, procurar desempenar. Às vezes R$ 15 a pessoa desempena, aperta os raios, R$ 10. Numa oficina o cara aperta os raios de boa. Pelo menos aqui é assim, né? Agora, balança. Procurem ver a situação da sua balança, né? Tire o pneu traseiro, né? Deixe ele todo livre e faça os movimentos. O movimento que você vai ter que fazer para verificar se as buchas da balança ainda estão inteiras é para o lado e para o outro, certo? Você puxa ele para cá e para lá, não é para cima e para baixo. Para cima e para baixo pode ter uma folga. É comum ter uma folgazinha. Agora o que não pode acontecer é vindo para cá e para lá. Ela tem que estar firme nesse movimento, entendeu? Ou então, se possível, retire, né, a sua balança todinha e dá uma verificada lá nas buchas da balança se ela está danificada, se ela está com folga, entendeu? Estando com folga, troque o mais rápido possível. Outra coisa, também nessa parte da suspensão, é a questão do ProLink. O ProLink dela, ela funciona da seguinte forma. Essa Cross e algumas motos, a suspensão dela não vem diretamente do amortecedor para a balança. Além do amortecedor, existe um triângulo aqui,
certo? Que ele vem tipo como uma bielazinha, que ela faz o movimento, né, circular, trabalhando ainda mais a suspensão. E nesse triângulo existe as buchas do Prolink, né? Ela é um pouco similar ali as buchas da balança, mas só que na bucha do Prolink ela vai pegar umas buchas que vai entrar aqui, vai entrar uma bucha aqui, vai entrar uma bucha aqui e vai entrar uma bucha aqui dentro. Aqui no amortecedor não entra a bucha, onde pega a parte do amortecedor, não entra. Inclusive, para você que nunca trocou, né, toma cuidado e não vá bater aqui no amortecedor achando que tem bucha aqui dentro, porque não tem. Só pega três, só são três buchas. Uma aqui e uma aqui, certo? No amortecedor não pega. Beleza? Então isso também é um dos motivos pelo qual a suspensão fica ruim e fica trabalhando de maneira desagradável, a pessoa sentindo muitos impactos, né? Outra coisa, também muito importante, que define a questão da maciez da moto passando nos impactos, né? Calibre do pneu. Pessoal, então, às vezes, se você anda com o calibre errado, quando você passar na buraqueira, você vai sentir muito. A suspensão vai ficar durinha, não vai passar macio, entendeu? Qual é o calibre dos pneus da Cross? Na frente, você vai ter que colocar 22, o calibre do pneu da frente é 22, isso é conforme o manual da Cross, certo? Nada de botar 30, 40, porque senão sua suspensão vai ficar muito dura, você vai sentir muitos impactos, né? 22 na suspensão dianteira, 22 o calibre do pneu dianteiro e 28 o calibre do pneu traseiro, 28 o pneu traseiro, certo? E você não pode rodar muito com ela até o momento de você fazer o calibre dos pneus. Por exemplo, 3 km, 4 km. É importante que o lugar onde você... Às vezes é difícil, eu sei, mas o lugar onde você vai ter que fazer a calibragem do pneu, ela tem que ser um pouco perto. E a moto, os pneus, é importante que ele estejam em descanso de pelo menos mais 8 horas de descanso. Entendeu? Geralmente deixa passar a noite todinha, aí no outro dia de manhã é que você faz a calibragem do pneu. Nunca fazer essa calibragem com o pneu rodando, né? Que é chamado de pneus quentes. A calibragem dos pneus, ela tem que ser com os pneus frios e em descanso, porque você atinge o calibre correto. Porque pode ser que, se fazendo com os pneus quentes, você faça ou um excesso ou você perca a calibragem. E se ela ficar muito descalibrado o pneu, abaixo de 8, por exemplo, principalmente no caso do pneu traseiro, abaixo de 8 ou tanto no dianteiro, pode ser que você corte o bico e você acabe furando seu pneu aí ou sofrendo um acidente. Certo. Agora que na suspensão dianteira, que você precisa ver, verifique se não está vazando óleo pelo retentor da sua bengala. Se tiver, pessoal, troca isso o mais rápido possível. De preferência, troque o retentor por completo. Não troque só o óleo, porque isso é só gasto de dinheiro à toa, infelizmente. É só gasto de dinheiro à toa e o serviço ele muitas das vezes não vai estar bom, logo vai dar problema de novo, às vezes questão de 2, 3 semanas vai dar problema de novo, a menos que seja uma coisa de emergência, né, para você rodar por algumas semanas para depois você conseguir o dinheiro e fazer a troca. Mas se possível, investe uma grana e troca os retentores dela por completo e vá numa oficina de confiança, porque muitas das vezes os serviços eles são ruins. Se botar a quantidade de óleo errada, você acaba prejudicando, danificando e perdendo. Mas de novo os retentores, beleza? Então verifica o óleo para evitar os prejuízos aí. Outra coisa, procure ver também aqui no cubo da roda dianteira a questão dos rolamentos, se ele vai estar com folga, beleza? Se ele vai estar com o movimento nos rolamentos ali para cima e para baixo, significa que o rolamento pode estar danificado, e verifique também as folgas no cubo para ver se o cubo não está com defeito, beleza? Aqui na questão da caixa de direção, levante a moto, suspenda a moto e faça os movimentos aqui do guidão. Você tem que tirar o pneu da frente do chão. Geralmente alguém apoiando, você consegue ver isso. Então faça o movimento do guidão para um lado e para o outro, né? Esse movimento aqui, ó, ele não pode estar durinho. Às vezes você vai puxar e pode estar durinho o movimento do guidão. Significa que você está com excesso de aperto na caixa de direção. A caixa de direção não pode estar muito apertada,
porque senão você danifica os rolamentos. E também isso é responsável por deixar essa suspensão dura, entendeu? Tanto no movimento aqui da direção quanto nos impactos, né? Se você não tiver o torquímetro, você pode apertar a caixa de direção com aquela chave de pressão. Você pode apertar sua caixa de direção com aquela chave de pressão. Você pressiona aqui com a EK de pressão e aperta devagar. Aí você faz os movimentos. Aqui você faz o movimento para frente e para trás. Se você perceber o barulhinho dele se deslocando, tec, tec, significa que ainda não está apertado o suficiente, certo? E você faça também os movimentos aqui para ver se a direção está vindo macia para um lado e para o outro, beleza? Outra forma também de você saber se a suspensão a dianteira está com problema por causa da folga na caixa de direção, você movimenta a moto para frente e segura o freio, levando ela para frente e para trás. Se você perceber que está deslocando ou está fazendo barulhinho, há uma chance de que seja na caixa de direção. Aí você providencia um pouco mais do aperto, beleza? Aí outra coisa aqui, pessoal, para finalizar, importante também, é aqui ó, no cubo dianteiro, no rolamento, quando você for colocar o eixo, cuidado para na hora que você estiver batendo o eixo, você não acabar batendo um pouco no rolamento e o rolamento se afastando um pouco. Se o rolamento se afastar um pouco, vai ter um trabalho incorreto do pneu dianteiro, certo? Ou então a roda dianteira vai ficar freando um pouco. Aí, isso significa que o rolamento está um pouco fora do lugar na hora que você bater o eixo para colocar a roda, entendeu? Então, essas são as minhas experiências, né, minhas informações que eu tenho para passar para vocês. Espero que você tenha gostado. É uma máquina muito bonita, né, uma excelente moto. Se você tiver essa cross aí, parabéns, cuide muito bem da sua moto, né, valorize esse presente aí que você tem. E se tiver alguma dúvida aí, pergunta aí no comentário aí que eu vou tentar responder de prontidão com o máximo que eu puder, beleza? E se você tiver experiência também, passa aí para mim estar aprendendo também, pra gente compartilhar essas experiências e informações, beleza? Valeu e forte abraço.